Hare Krishna, boa noite. Meu áudio está funcionando? Hare Krishna. Hare Krishna. Tá de boa pra botar sim. Tá, obrigado. Ahí viene Charadeva. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna, Charadeva. Bienvenido. So, Rati Sindhu, Jai Shri Acharyadeva, minhas reverências. você pode Recording in progress. apresentar os devotos? Sim, Acharyadeva. Então aqui nós estamos com alguns devotos, que, na verdade todos eles que participam do nosso projeto de Jundiaí, né? Então nós temos aqui, além de mim, o Ananda Vardhana, é um devoto já de bastante tempo, morou comigo no templo lá com o Prabhu Kula nos anos 90, e ele mora com a gente aqui no templo também, é discípulo do Senhor. E aí nós temos aqui, eu vou ver pela sequência aqui, acho que é mais fácil para mim. A Fabrícia também é uma devota que já conhece há um pouco de tempo e já está prestes foi aceita pelo senhor aí para ser iniciada, discípula do senhor agora. Ela mora em Itatiba, participa do nosso projeto aqui, e ela já fez o curso de discípulos também. Aí eu tenho aqui o Tiago, né? O Tiago acho que está com a câmera fechada, se puder abrir aí, Tiago. O Tiago ficou com a gente um tempo aqui também, e já está na segunda fase, vamos dizer assim, né? Ele conheceu o senhor, também gostaria de ser iniciado pelo senhor, mas ainda está com um prazo um pouco menor, cantando japa e seguindo os princípios. Aí a gente tem aqui o Lucas e a Sandy, eles são marido e mulher, também estão aqui no projeto da gente, e eles cuidam da parte do marketing, do Instagram, YouTube, essas coisas para a gente, participam também conosco, começaram também um pouco menos tempo, né? Eu tenho o Otávio, que também está querendo ser iniciado agora também, está fazendo o curso de discípulos, e ele é meu amigo já há muitos anos, desde antes de eu conhecer o movimento, e há um ano e meio mais ou menos, ele vem se dedicando bastante aí com a gente, e faz toda a parte legal para a gente, está desembaraçando para a gente a associação, o projeto já na parte jurídica, né? A gente está abrindo aí uma associação do Templo de Jundiaí, da Krishna West Jundiaí, que chama. O Edu também é meu amigo de longa data, e já está há algum tempo praticando a consciência de Krishna, também quer ser discípulo do Senhor agora. Nesse momento, ele, o Otávio e o Edu estão terminando o curso de discípulos. O Bhakta Kelmi, que está aqui, também é amigo do Tiago, ficou comigo um tempo aqui também, está lutando aí para poder ser discípulo do Senhor daqui a pouco. Aqui o Acharya Seva, que é o Alisson aqui, o Acharya Seva é meu amigo de infância, fomos morar no templo juntos, ele é discípulo do Senhor também, tomou primeira e segunda iniciação junto comigo, também é daqui de Jundiaí, e ajuda para bastante a gente também no projeto aqui. Acho que são esses que estão aqui dentro da live. Esse é o nosso grupo, Acharya Deva, a gente está tentando de tudo aí satisfazer o Senhor aí, tendo um templo Krishna West. Bem feito. Muito bom. E a Nalini, que está aí, ela é de Argentina e ela cuida das comunicações. Boa devota. Ah, que alegria, tantas boas almas. Então, se vocês têm alguma pergunta, agora é quinta-feira, assim que tem preço mais baixo, né? Na quinta. Então, se vocês têm qualquer pergunta, podem fazer a pergunta.
As reverências a Deva. Prazer, Otávio. Eu posso fazer uma pergunta antes de alguém? Alguém pretende fazer uma pergunta? Fica à vontade. Poder pode. Vou aproveitar a promoção. E eu gostaria de saber do senhor, como com experiência, né, com experiência de vida, como conseguir conciliar a vida devocional com esse mundo que a gente está vendo aí de enredamento em Maia e tudo isso. Essa é o difícil, né? Digamos assim, é o que a gente sempre busca, né? Praticar as atividades devocionais dentro do mundo, mas sem se contaminar com o mundo. Bom, tem um ingrediente secreto neste mundo que é Krishna. Então, o segredo do jogo é de encontrar Krishna. Krishna está lá. Assim, quando éramos crianças, não sei como se chama no Brasil, aqueles jogos de crianças que tem dois grupos, um grupo se esconde, esconde, algo assim. Acho que é pega e esconde, né? Que a gente chamava. Pega e esconde. Pega e esconde. Em inglês, hide and seek. Hide é esconde, esconder, e seek é buscar. Esconde e busca, em inglês. É assim mesmo. Krishna nem está se escondendo. Krishna está presente em tudo. Então, o mundo material realmente num sentido, o mundo material, mas num sentido mais profundo, e também outro aspecto do mundo espiritual. Prabhupada deu exemplo sempre que em cada cidade tem uma cadeia, né? Prisão, e para a seleção, né, da cidade, mas aquela prisão também faz parte da cidade, também faz parte do governamento, do governo. E, por exemplo, as pessoas, funcionários que trabalham no sistema de... Em inglês tem um termo bem, como se diz, otimista, departamento de correções. Mas a prisão também faz parte do governo. E as pessoas que trabalham na prisão não são prisioneiros. Nós que estamos no mundo material, nós não somos prisioneiros aqui. Estamos trabalhando para o governo. Somos funcionários do governo supremo. E uma vez que nós obedecemos a lei divina, não há perigo. Por exemplo, um funcionário no sistema de prisão, se ele ou ela roubar alguma coisa, também vira prisioneiro, também vira criminoso. Mas um funcionário que trabalha na prisão e que faz tudo direitinho, mesmo que esteja todo dia dentro da prisão, nunca é prisioneiro. Assim que podemos funcionar neste mundo, devemos ser bem ativos, porque o mundo é tão absurdo e temos que salvá-lo. Mas, ao mesmo tempo, sempre respeitamos as leis e, por isso, o funcionário da prisão nunca se torna prisioneiro.
Inclusive, quem tem um gosto assim por consciência de Krishna, este mundo é muito aborrecido. Este mundo não tem nada aqui. Tudo tem esse ditado que nem tudo que brilha é ouro. Tem muitas coisas neste mundo que brilham, mas eu acho que uma pessoa, não sei, sem experiência prática, pode acreditar nas coisas que brilham neste mundo. Quem viveu já um tempo, quem já tem experiência da vida, não se deixa enganar com essas coisas. O mundo material, a ideia de desfrutar sem Krishna, afinal de contas, é uma ideia absurda. Porque nós somos partes integrantes de Krishna. Assim como o criminoso, isso é português, criminoso? Sim, é. Não, porque também tem o espanhol na cabeça. Então, o criminoso acredita que vai desfrutar de uma vida de crime. Tem um ditado, não sei, agora o mundo está tão maluco, mas quando eu era jovem, meu pai falou assim, um ditado que dentro da prisão não tem criminoso. Porque se você vai na prisão, todo mundo diz, não fiz nada, por favor. Se você sair aqui, o telefone do meu advogado. Eu tive essa experiência porque estava voltando no ano 71. Eu era criança, eu era casado. E como devota, que era muito querida por Prabhupada. E eu era presidente do templo de Gainesville, que está no mesmo lugar que Elacho aí. E fomos a New Vrindavan para o festival de Janmashtami, Vyas Puja. E voltando, no estado de Virgínia, tem um termo em inglês que é, que seria em português? Armadilha de velocidade. Speed trap significa que tem cidadezinhas que não tem muito dinheiro, cidadezinhas do campo, então eles colocam uma velocidade máxima muito baixa, aí todo mundo vai exceder isso e eles pegam e ganham muito dinheiro. Então isso é famoso, speed trap. E então eu fui pego numa dessas e eu tive que ligar para o templo, que eu era presente em Gainesville, para um devoto lá, o vice-presidente, e ele mandou dinheiro, né? Aí a gente saiu, eu, minha esposa e acho que mais 2 devotos. Então, mas dentro da cadeia, e as pessoas, assim, funcionários eram muito bonzinhos, nos tratavam mais ou menos como clientes. Então, mas quando eu entrei na prisão, várias pessoas me deram assim papelzinho com o telefone, por favor, quando você sair, liga para o meu advogado, eu sou inocente, todo mundo é inocente, então, por isso esse ditado que dentro da prisão não tem criminosos. Mas nós que estamos aqui neste mundo, estamos dentro da penitenciária, dentro da prisão, porém como funcionários de Krishna, trabalhando para o governo. Então, é só lembrar disso. Um momentinho, eu vou pegar garrafa de água. Não tem escravos aqui. Parece que a escravidão na não foi abolida. Terrível. Eu vou pegar água.
Então, outra pergunta. Tá. Ananda Vardhan, quero fazer uma pergunta. Licença. Reverência. Estou aqui com o Jagapurusha, Praia Swami, nosso brahmachari Sanktaneiro. Guerreiro de Sankta. Então, eu quero que você fale sobre a importância dos devotos reconhecerem o seu papel com relação a cuidar das zonas de pregação, tanto como grihastas, como brahmacharis, né? Esse zelo pelo território em que se prega a consciência de Krishna. Porque muitas vezes os devotos ficam com aquele desapego de sair por aí pelo mundo e né? acabam esquecendo de que uma área precisa ser desenvolvida. Queria que você comentasse sobre isso. Ou seja, como se diz no Brasil, já falou e disse. É assim mesmo. Eu acho que, em termos sociológicos ou psicológicos, é bem conhecido que quando uma pessoa tem experiência de de conversão, que fica convertido a uma nova religião, algo assim, e que via a luz, essa experiência. E então, normalmente, a pessoa, talvez por 2 anos, aproximadamente, é muito assim animado e quer gritar verdade para o mundo inteiro, né? E depois, com uma estrela que começa a se esfriar um pouco. Porque no início, quando uma pessoa descobre a verdade e o contraste dramático entre a vida anterior e a vida atual, assim, tem uma diferença tão dramática que a pessoa fica inspirada. Depois, muita gente fica acostumada a essa nova realidade com Krishna e esquece de ser agradecido, ou esquece o contraste dramático entre a vida material e a vida espiritual. E a consciência de Krishna simplesmente se torna o novo normal. Então, uma pessoa, para manter esse pique, como vocês dizem, para manter esse ânimo, precisa continuar avançando. Krishna diz no Bhagavad Gita que com 4 motivos diferentes as pessoas se aproximam dele. E é interessante que entre as 4 motivações, só uma é realmente espiritual. Porque Artha Jigyasur Artharti Gyani Cha Bharatarshava, no capítulo 7, acho, que uma pessoa arta, que significa que está sofrendo, ainda em português. Em espanhol se diz que estou harto de tal coisa. Em português tem essa palavra? Não. Não. Em espanhol tem, né? Estou harto. Então, harta também em sânscrito significa sofrendo. Harta jigyasur, ou curiosidade. Curiosidade não é exatamente um motivo, digamos, espiritual, porque na minha vida já falei com tantas pessoas que perguntam sobre Krishna, sobre o movimento, e aí eu explico, e ele diz, muito bom, então você quer saber mais? Não, estava só curioso. Então, essa atitude que não quero saber mais, estava só curioso. Isso é também um motivo por se aproximar de Krishna, mas é insuficiente. Depois, Artha Jigyasur Artharti, uma pessoa
que precisa de ajuda material, algum tipo de ajuda material. Arti e finalmente Gyani. E Gyani, que neste contexto não significa especulador mental, esse termo inesquecível, né, do movimento Hare Krishna, especulador mental. Mas aqui Gyani significa literalmente também pessoa que possui conhecimento, uma pessoa que sabe. Como Krishna diz nesse mesmo capítulo 7:19, Bahunam Janmanam Ante, após muitos nascimentos, Gyanavan, pessoa que possui conhecimento, Gyanavan Man Pravajya, se entrega a mim. Então, essa pessoa, como Krishna diz nos versos seguintes, que essa pessoa que realmente entende Krishna, conhece Krishna, que está numa posição espiritual. Então, entre os devotos, entre as pessoas que aceitam Krishna, ou que entram no movimento Hare Krishna, podemos supor que, segundo o que Krishna diz, que a maioria não são pessoas realmente buscando conhecimento porque querem ver a luz, querem saber, querem ensinar. São pessoas com um outro tipo de motivo. E por isso eles entram e também aquela coisa do movimento Hare Krishna. Movimento, podemos dizer, um termo sociológico. E eu acho que tem devotos e até comunidades que não estão se movimentando. Então, talvez se chamar movimento é um hábito linguístico ou algo assim, e não uma realidade sociológica. Porque uma pessoa, em um sentido, com os cães, vocês ainda viram cachorros que estão num carro que está correndo e os cães sempre botam a cabeça fora do carro, né? Que gostam do vento. Cães brasileiros também devem ter os mesmos hábitos, eu acho que Sim. não é uma coisa ética. Então, então, assim mesmo, quando você está avançando espiritualmente, isso dá prazer. Isso dá prazer. E, por exemplo, se você vê um filme, e na próxima semana você vê o mesmo filme, e uma semana depois o mesmo filme, você não vai ficar emocionado. Mas se você vê outro filme, então talvez você vai contar para seus amigos. Assim mesmo, se você atinge um certo nível de consciência espiritual, que isso é emocionante. Aí você quer contar para o mundo, gritar, né, dos picos das montanhas. Mas se você está se mantendo, mas não avançando, você não vai ficar muito emocionado. Você não tem muito a contar. Aí pode ter aquele famoso motivo que, por exemplo, você talvez mora num templo e distribuição de livros é muito apreciado, então tem devotos, e sempre tinha que vende muitos livros de Prabhupada para receber essa aprovação, o que todo mundo me admira. E mais uma vez que esse gosto é mundano, as pessoas se cansam disso. Porque quando a gente prega, pobre pública, né? Público quando os devotos saem a pregar. Então, mas quando você prega, se você realmente está avançando, então a consciência de Krishna é uma coisa nova, refrescante na sua consciência.
E você está pedindo para as pessoas o que você também está fazendo. Você está fazendo cada vez mais, avançando e pedindo que ele também avance. Se você está se mantendo, mas não está avançando, você está pedindo para o público que ele se esforce mais do que agora, porém você está meio estacionado. E por isso a pregação não será tão potente. O segredo da consciência de Krishna, como aquele cachorro no carro, né? Com o vento. O segredo da consciência de Krishna é ficar sempre se movimentando, avançando. Assim que todo dia a vida é nova. E você está vendo coisas que nunca viu antes. E isso cria naturalmente um grande entusiasmo para compartilhar. Quer dizer, a pregação não é só martelar o povo, né? Assim, como o Prabhupada escreveu para mim quando tomei sannyasi, não assim, apresentar a consciência de Krishna como regras. Eu não sinto que estou seguindo regras na minha vida. Claro que estou seguindo, mas para mim não é a experiência de seguir regras, é a experiência de levar uma vida racional, uma vida estática. E as coisas que não faço porque são absurdas. Assim como eu não pulo de prédios, ou não tomo veneno. Quer dizer, certas coisas não faço porque são estúpidas. E vão só criar sofrimento para mim. Então, para mim, o fato de não pular do prédio, não posso dizer, não pulei porque tem uma regra de não pular. Não, eu não pulei do prédio porque seria uma coisa idiota pular do prédio. Então, assim mesmo, se você entende consciência de Krishna, você segue as regras, talvez no início, porque são regras, porém, com mais avanço espiritual, você segue as regras porque você quer fazer isso. Se eu estou dirigindo o meu carro e antes tinha aquelas placas muito boas no Brasil, não via o ano passado, quem obedece à sinalização evita acidentes. Então, se estou dirigindo meu carro, eu sigo as indicações porque são regras? Não, porque não quero me matar. Então, assim mesmo, o segredo da consciência de Krishna é mais consciência de Krishna, de continuar avançando. Aí, todo dia, você tem novidades para contar. Se nós não estamos avançando, só nos mantendo. Então, nós não temos literalmente novidades. Porque hoje não é novo. Hoje não é diferente de ontem. É isso aí. Tia Deva? Sim, me chamo. A nossa grande luta aqui em Jundiaí, né, por ser um projeto Krishna West e ser o único que tem aqui em volta, então a gente não tem quase relação com nenhum tipo de projeto Krishna West. E eu tenho várias pessoas novas aqui, né? E quando eles começam primeiro, eles não sabem nem o que é Krishna West, na verdade, né? Eles vêm por causa da consciência de Krishna. E aí, esses devotos que estão aqui hoje são aqueles que nos ajudam a divulgar a consciência de Krishna, a mostrar o que é essencial e o que é simplesmente cultural, né? Essa coisa que a gente sempre fala, que nós todos gostamos muito desse conceito. Mas nós temos sempre bombardeios de pessoas que não são dessa forma, né? E não vêm dessa forma, porque não... E tá tudo bem também, né? Mas... como que não vem dessa... Devotos que não vêm dessa... devotos que acham que é importante ainda as culturas. Com todo respeito, a diferença entre conhecimento e ignorância.
Então, mas o que acontece, Tiradeva, é que como a maioria do pessoal daqui é novo, né, ainda existe um pouco uma dificuldade em entender o essencial e o cultural, e a gente sempre está trabalhando isso. O senhor teria algum conselho para a gente, de alguma forma, de visão? Em cada religião, por exemplo, Jundiaí ou qualquer lugar do mundo, um momentinho só. Tem, por exemplo, em Jundiaí, tem pessoas muito educadas, pessoas com até doutorados ou coisas assim, tem pessoas ignorantes, talvez pessoas boas, porém ignorantes. Então, o movimento Hare Krishna tem pessoas que levam a sério a verdadeira história do Vaishnavismo, que levam a sério o que as escrituras dizem literalmente, e tem pessoas que não. E você encontra isso em toda religião. Tem, por exemplo, católicos que são muito eruditos e catedráticos, e tem católicos que só sabem botar fogo numa vela. E talvez os dois são sinceros, segundo a sua capacidade. Porém, a verdade é que Krishna West nesse ambiente que tem entre os devotos de Krishna, tem pessoas, apesar de outras qualidades, seriamente ignorantes da verdadeira história, porque se você entra num templo Hare Krishna, não tem um curso de história Vaishnava. Os outros não conhecem sânscrito, não sabem que, por exemplo, a palavra dhoti, ou em português seria dhoti, a palavra dhoti ou a palavra saris nem são palavras de sânscrito, não aparecem em nenhuma escritura. E que não existe nenhuma indicação em nenhuma escritura Vaishnava de que existem normas étnicas de roupa, de culinária, até de música. Não existem. Então, tem um conceito completamente ahistórico de que essa roupa, vocês já sabem, que a metade, pelo menos a metade do que os devotos chamam cultura védica, no sentido de cultura externa, vem dos muçulmanos, da cultura muçulmana, que obviamente influenciou muito na Índia, porque eles governaram a maioria da Índia por 700 anos. 700 anos. E a música, roupa, cozinha, tudo isso, pelo menos a metade vem dos muçulmanos. Mas para os devotos, vamos dizer, inocentes, isso é a cultura védica eterna. Por exemplo, você pode ver pinturas nos livros da BBT, que Radharani, no mundo espiritual, está com a cabeça coberta. Uma coisa que não existe. Nenhuma escritura Vaishnava, nenhuma escritura védica, nada diz que a mulher deve cobrir a cabeça. Isso não existe. Outro costume na ISKCON que é chamar as devotas de Mataji, com sotaque brasileiro, né? Mataji. E eu pesquisei, eu fiz uma pesquisa nos Vedas, Upanishads, Bhagavatam, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, ninguém chama a mulher de Mata. Antes de mais nada, Mataji nem em sânscrito, é hindi. Ji, aquele Ji. Em sânscrito, se você se dirigia a sua mãe, você diria Mater. Como em inglês, mother, mater. E
Mas na ISKCON tem gente que acha que isso é cultura védica. Mas não aparece em nenhuma escritura. Ninguém faz isso. E pesquisei no Bhagavatam, cada situação que um homem se dirige a uma mulher que não é sua mãe. E jamais falam isso. Isso não existe. E tem tantas coisas. E, por exemplo, preparações, comida, que Krishna só gosta disso. Por exemplo, aquela palavra simpaticíssima, sabji, né? Vegetal. E uma preparação vegetal típica, que é isso que você tem que oferecer para Krishna, porque Krishna só gosta disso. E é interessante porque quem imaginava que Krishna gostava tanto de comida turca? Ou que muitas preparações védicas vêm assim dos turcos. Ou, por exemplo, um sabji típico, que só isso que Krishna gosta. É, por exemplo, vegetal com batata, com tomate, que não existiam na Índia antes e foi trazido pelos portugueses. Ou, por exemplo, na Índia, eles comem com picante, assim, com uma quantidade, não sei, é força maior que eles não morrem todos. Portanto, assim, picante. E chili, em inglês se diz chili. E isso não existia na Índia, isso veio com os europeus. Então, tem comida que vem dos turcos, comida da América do Sul, tem. Assim, tem muito influência. Por exemplo, em português, a palavra chave, né? Que, chave. Isso, então, na Índia, a palavra por chave é chabi, porque veio dos portugueses. Ou, por exemplo, mesa, né? Uma mesa. E em hindi é mês, veio dos portugueses. Assim que a arquitetura não existe nenhuma referência nas escrituras Vaishnava de uma arquitetura assim padrão que isso é védica. Arquitetura, receitas de comida, roupa, música, não existe. Inclusive, a música védica, que é a música clássica da Índia, é quase idêntica à música de Saudi Arábia, Iraque e esses países. Por quê? Porque veio também muito dos muçulmanos. Inclusive, o termo cultura védica não existe nos Vedas. Que eu acho isso é o máximo, né? Claro, porque depende do que você quer dizer com a palavra cultura. A cultura como costumes étnicos, não, isso não existe. Se com cultura você está falando de algo mais sério, como, por exemplo, o sistema de Varnashram, 4 Varnas e 4 Ashrams, sim. O sistema Varnashram está em toda parte dos Vedas. E do Bhagavatam, isso é super védico. Mas coisas mais étnicas, receitas, estilo de música, arquitetura, roupa, não. Não existe tal coisa. Inclusive, mesmo que se você soubesse
como Krishna se vestia, que é difícil porque as escrituras não dão detalhes. O único detalhe que dão é que Krishna se vestia como todo mundo. Por exemplo, quando o Senhor Chaitanya inaugurou o Harinam Sankirtan em Navadvip, não há nenhuma indicação que ele ou seus seguidores usavam uniformes. Eles estavam vestidos exatamente como outras pessoas respeitáveis na sua cidade. Não sei se vocês ouviram que usamos uniformes como se você está buscando um polícia ou bombeiro pelo uniforme. Você já viu esse argumento? Isso há um tempo atrás era muito famoso falar que o uniforme do Hare Krishna era o dhoti, a curta, né? Agora já não, acho que não falam mais isso muito. Porque essa analogia também não funciona, porque a polícia então já tem uma certa autoridade na sociedade. Bom, então o que Cristo está fazendo não é só assim trocar roupa, mas a essência de Krishna West é de você ser um cientista espiritual, apresentar uma ciência espiritual e não superstição, não assim algo dogmático, não assim coisas que não têm nenhuma base na história. Fazer uma apresentação racional, lógica, baseada na verdadeira história, baseada no significado literal das escrituras. Por exemplo, o papel da mulher. Se a gente estuda seriamente Mahabharata, Bhagavatam, vemos que a relação entre homem e mulher não era muito diferente que agora. Só para dar um exemplo que eu acho muito interessante. No Mahabharata, Pandu, o grande Pandu, e Kunti estão discutindo algum ponto. Porque Pandu quer que Kunti utilize seu poder para chamar mais semideuses para ter mais filhos. E Kunti disse que chega. Eu também não quero destruir minha reputação chamando centenas de semideuses. E aí Pandu diz que a mulher deve obedecer ao seu marido e não importa que ele tenha razão ou não. Então, tem pessoas que citam isso. O que não citam é a resposta de Kunti, que basicamente fala para seu marido nos seus sonhos. Quer dizer que ela diz que você não tem razão, e ela dá outro argumento, e ele, como se diz, o homem sempre tem a última palavra, sim, querida. Então podemos ver que são pessoas normais. E tem muitas histórias, mesmo nos passatempos de Krishna, que é uma mulher mais inteligente que seu marido. Tem muitos casos assim. Por exemplo, as esposas daquela serpente, Kalia, ou as esposas dos brahmanas que não entendiam, não respeitavam Krishna, mas as esposas eram devotas puras de Krishna. E tem muitas histórias assim. E claro, e tem casos que o homem é mais inteligente. Eu acho que a maioria dos casos são mais ou menos iguais. Por exemplo, no final do 10º canto, que o Sudama Brahmana e sua esposa ele é muito austero e ele está dedicado a só aceitar o que
chega por si só, assim como Krishna diz no Bhagavad Gita, Jadra Chalavam Santushta, que fica satisfeito com coisas que vêm naturalmente, mas nada está vindo, então ele e a esposa estão assim perigosamente magros. E a esposa diz para ele, olha, quando você estava na Gurukula, anos atrás, seu amigo íntimo era Krishna. E agora ele é a pessoa mais rica do mundo. Está morando perto em Dwarka. Então, por favor, vá lá e peça ajuda. Sem dúvida, ele vai te ajudar, vai nos ajudar, porque ele era seu amigo da escola. E Sudama diz que não, eu não quero pedir a Krishna, e não, e afinal de contas, ele vai. A esposa disse, vai, e ele disse, não vou, e ele vai. Então, se estudamos mais seriamente, podemos ver que os homens e mulheres, os casados, eram pessoas normais. Não existe um casamento feliz, um matrimônio feliz, se não tem assim, não sei como dizer em português, em inglês, dar e receber, não sei se diz em português. Em inglês diz, sim, aquele, né, jogo que às vezes um, às vezes outro, né? Então, não é possível ter um matrimônio feliz. E 5.000 anos atrás eram pessoas normais. Cultura védica, qualquer cultura, tem uma certa humanidade que não varia tanto entre culturas. E eles tinham essa humanidade, digamos. Então, por isso, Krishna West, o motivo principal é apresentar a consciência de Krishna como ciência espiritual. E porque se existe uma ciência, mas você não encontra cientista, não dá. Se uma pessoa está doente e tem um remédio que funciona, mas essa pessoa não encontra um bom médico. Uma ciência sem um cientista é inútil. Prabhupada nos apresentou uma ciência espiritual, porém, é nosso dever nos tornar cientistas espirituais. Isso é a essência de Krishna West. Não é uma guerra contra calças ou contra dotes. Assim, não é que somos tão superficiais que estamos obsessionados com roupa, mas sim estamos muito preocupados com o fato que o movimento precisa atrair muito mais pessoas se vamos salvar o Brasil. E nosso dever é baixar muros, não levantar muros. É isso aí. Quando eu entrei no templo de Berkeley em 69, eu sabia que eu teria que usar aquela roupa engraçada, então. Mas eu só trouxe duas coisas. Eu trouxe uma... meu português está enferrujado. Um terno muito elegante, como dizem, de 3 peças, né? Que tinha com colete, né? Aqueles ternos elegantes que minha mãe comprou para mim para um evento na família, tinha que me vestir muito bem. Então, eu trouxe esse terno de 3 peças e uma sacola de compras com todas as
partituras, sonatas, piano mesmo, de Beethoven. Porque, porque tocava piano e eu achava que era mundano, não, era um pecado jogar no lixo, né? Todas essas sonatas para teclado de Beethoven. Mas as coisas de Beethoven nunca aproveitei no movimento e desapareceram. Mas o terno, sim, usei para conseguir um crédito acadêmico na Universidade de Berkeley para um curso de Bhagavad Gita de Prabhupada. E é assim mesmo, Krishna West. Estamos tentando treinar uma nova geração de cientistas espirituais. Então, se um devoto que pode ser sincero, bonzinho, mas longe de ser um cientista, entendeu? Que nunca estudou a história, nunca estudou o significado literal das escrituras. Claro que a filosofia básica é exatamente o que Prabhupada falou. Mas Prabhupada também usava, muitas vezes, um estilo de tradução não literal, ou meio literal. E eu até dei uma conferência em Harvard, ao convite de Harvard, dei uma conferência defendendo o estilo de tradução de Prabhupada. E mostrando que Prabhupada estava seguindo fielmente o sistema de Parampara, que mesmo no Bhagavatam, Jatad Hitam Jatamati, que Sutta Goswami diz que vai apresentar o que ele ouviu de Sukha, literalmente e segundo a minha realização. Então, nesse sentido, as traduções de Prabhupada não são assim como traduções modernas, acadêmicas, mas são exatamente o que Sutta fazia, o que Shuka fazia, estritamente dentro da nossa tradição. Então, mesmo, por exemplo, os versos do Bhagavatam que criticam mulheres ou falam de mulheres, se você vê o sânscrito original, são muito mais suaves. Então, na realidade, o Bhagavatam não fala muito da mulher ser menos inteligente, ele não fala disso. Assim que tudo que Prabhupada fez, ele fez para nos salvar com motivação pura. Então, tem muitas coisas. Temos que fazer uma apresentação. Os Hare Krishna não são simplesmente as pessoas que pulam na rua. Quando eu fui a Harvard, eu aprendi rapidamente que o movimento Hare Krishna estava na faculdade de sânscrito, estudos indianos. E eu soube assim rapidamente que Hare Krishna era uma piada, literalmente uma piada, na faculdade de sânscrito e estudos indianos. Era uma piada, porque os devotos vinham assim na praça de Harvard, Harvard Square se chama, e vinham lá e pulavam, corriam em círculos e batiam os tambores. E era a maior graça para os alunos de Harvard. Eles achavam a coisa mais engraçada. E quando eu fui lá, e o Ranji Krishna foi o melhor aluno assim, na faculdade, e todo mundo sabia, e terminei meu doutorado 2 vezes mais rápido, ou 3 vezes que os outros estudantes. Então, eu fui lá como devoto. Tinha Kantimala, eu tinha até japa. Uma vez meu professor Harvard me perguntou por quê? Quando eu reparei quando você fica assim meio aborrecido, porque eu já sabia as coisas,
que você canta assim, embaixo da mesa. Então, eu não escondia que eu era um Hare, mas eu era o melhor aluno, e por isso, exatamente os mesmos alunos, isso foi a pós-graduação em Harvard, e os mesmos alunos que gozavam assim, começavam a indagar. Sinceramente, por favor, você pode me explicar algo sobre Hare Krishna? E 2 vezes convidei os professores e alunos à minha casa para pracharam e tudo isso, e 2 vezes uma faculdade inteira, professores e alunos, uma faculdade inteira de Harvard foram para minha casa para comer pracharam e aprender sobre os devotos. Por quê? Porque, como se diz em inglês, porque eu fui o meio do caminho, entende? Eu encontrei eles no meio do caminho. Eu não insistia, não, você tem que fazer tudo. Eu vou ficar aqui na minha fantasia de Hare Krishna e é você que tem que vir para mim. Isso é muito, muito misericordioso. E assim mesmo, Krishna West é inteligente, científico, baseado estritamente nas escrituras. Além disso, num sentido importante, eu acho que Krishna West é mais conservador. Porque nós colocamos no centro de tudo uma pregação inteligente, científica, não rituais. Nos Estados Unidos, não vou falar do Brasil, mas nos Estados Unidos você vai quase a qualquer templo da ISKCON num dia santo, um festival, e sempre vai ter Abhishek, sempre vai ter sacrifício de fogo. Não era assim. Quando o Prabhupada estava aqui nos dias santos, tinha aulas extra, tinha mais filosofia, mais conhecimento. Claro, um Kirtan também, um Arti, mas agora a ênfase é ritual. E Krishna mesmo, esse verso no Bhagavad Gita, que Krishna diz, aproxime-se de um guru, todo mundo cita esse verso, 4:34. Mas esse verso, eu vou terminar com isso, e aí vou deixar tempo para vocês me pagarem, que, assim, esse verso aqui, 4:34, e o verso começa com a palavra sânscrita tad. Tad, se você coloca um H em inglês, that, isso. E Krishna diz, tad vidhi, conheça isso. Conheça isso. Mas em sânscrito é isso conheça. Então, se uma frase começa com isso, a pergunta lógica seria, o que é isso? E se você quer entender isso, tad, você vai para o verso anterior. E isso é Shayan Yagyamaya Yagyat Karma Agyana Yagya Parantapa. Isso que Krishna está dizendo que você tem que conhecer se aproximando de pessoas iluminadas é que serviço a Krishna que envolve conhecimento, de estudar, ensinar, é muito melhor do que Krishna diz servir a Deus com rituais. E a palavra exata que Krishna usa é Shrayan Yagyamaya Jnanama, não. Shrayan... Vastu, não é Vastu, é... terrível! Terrível que esqueci. Dravya, claro que sim. Eu não estou louco. Dravya,
Dravya em sânscrito significa parafernália. Então, adorar Krishna com parafernália o exemplo clássico é o Arctic, né? Que com incenso, com fogo, com água, uma flor. Isso é Dravya. Então, Krishna fala de Dravya Maya Jagya, que significa adoração feita com parafernália. E Krishna diz que puja, que é muito melhor que isso, é serviço que consiste em conhecimento, aprender, ensinar, explicar, como o que estamos fazendo agora. E Krishna diz que isso é muito melhor, me servir assim. Mas se você vai à grande maioria dos templos, sim, pode ter uma aula, porém, como se diz em francês, la pièce de résistance. Quer dizer, a parte mais importante é um sacrifício, um abhishek, entende, por horas e horas, rituais. Nesse sentido, somos muito conservadores. Estamos voltando às raízes que Prabhupada botou assim. E movimento baseado em conhecimento. Prabhupada não disse que, por favor, me livrem da administração para que eu possa fazer puja. Não, ele disse que me livrem da administração para que eu possa escrever mais livros. Prabhupada disse que, se necessário, podemos vender os templos, que, graças a Deus, não é necessário. Mas Prabhupada disse que podemos vender os templos, se necessário, vender a mármore dos templos para publicar livros. Então, Prabhupada deixou tão claro essa prioridade, e entre os devotos que se acham conservadores tradicionais, viram tudo isso. E se nós seguimos estritamente o que Prabhupada disse, colocamos em frente assim, conhecimento, ciência espiritual. E se levamos a sério, está no Vedabase, você pode ler, está documentado, que um devoto, um brahmachari, perguntou a Prabhupada por que usamos assim, essa roupa indiana, dhoti, sabe? E Prabhupada diz, por que você faz? Porque você queria fazer. Eu nunca disse que você tinha que fazer isso. Está documentado. Prabhupada disse que se eu posso pregar melhor com roupa assim, normal, eu uso. Prabhupada disse isso. Então, resulta que quando Prabhupada veio, houve aquela onda histórica de o fad, como se diz em português? Uma moda passageira. Mas teve uma super moda de coisa da Índia, meditação, aquele Guru Maharaj, meditação transcendental. E então era uma super moda. E por isso, fazer uma coisa, para os jovens, fazer uma coisa da Índia, meditação, Bhakti Yoga, era uma super moda. Agora, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, Prabhupada também disse que eu insisti que os devotos raspavam ou que não usavam, que não usassem assim barba, coisa assim, porque não queria que o público pensasse que éramos hippies. Então, tem muitas coisas, muitos costumes agora estão assim, como se diz, cimentados na ISKCON, e sem nenhum conhecimento do que Prabhupada realmente disse.
Você pode, por exemplo, investigar as conversas que Prabhupada tinha, várias conversas com um poeta americano super famoso, Allen Ginsberg, que era muito famoso. E Allen Ginsberg dizia para Prabhupada que eu gosto do movimento, eu gosto de cantar Hare Krishna, mas eu acho que o senhor não vai conseguir na América porque a apresentação é muito indiana, com roupa e comida. E Prabhupada insistia, não, você não precisa fazer isso. Isso é superficial. E você pode ver, e muito interessante, quando os primeiros anos que Prabhupada veio, primeiros anos, 66, quando isso não começou, 67, 8, 9, 70, até 70, de 66 a 70, Prabhupada tinha sua base nos Estados Unidos. E quando comprou o Templo de Los Angeles, sua base internacional nos Angeles. Em 70, por motivos que você pode ler no Prabhupada Lilamrita, Prabhupada voltou para a Índia. Mas no tempo em que Prabhupada estava baseado na América, era muito comum que seus servos usavam roupa ocidental. Foi na América, os devotos começaram só a usar roupa indiana depois de Prabhupada sair, que combina perfeitamente com o que Prabhupada disse, que você fez porque você queria. É muito famoso que quando Prabhupada, ainda bem que estamos gravando, que não preciso explicar isso mais 80 vezes. É muito famoso, documentado, super documentado, que quando o Prabhupada comprou a primeira propriedade da ISKCON, comprada, que era em Los Angeles, e tinha sido uma igreja metodista, e tinha o santuário assim, né, elegante, e ao lado o que eles chamam em inglês o salão social, onde tem festas, onde tem reuniões dos administradores da igreja, coisas assim que não são exatamente adoração. Eles reservam o santuário para adoração e tem outro salão para outras coisas, salas. Então, os outros entraram, tinha o santuário, que não competia com o Vaticano, vamos dizer, mas era bonito. E aí os outros, assim, davam por sentado que sim, que vamos botar as deidades aqui. E diziam também, tomaram como certo que vamos botar deidade aqui e vamos refazer a fachada. Fachada, porque era típica arquitetura de igreja americana protestante e queriam fazer uma fachada indiana. E Prabhupada disse não e não. Prabhupada insistiu em não botar a deidade na sala mais elegante, mais opulenta. Por quê? Porque nesse santuário tinha naturalmente essa palavra. Era os bancos, não era? Os bancos, exatamente os bancos. Mas tem uma palavra em inglês, sim, the pews. Sim, os bancos. Tem uma palavra especial em inglês, que é só para isso. E Prabhupada, contra todos os devotos, líderes americanos, dizem não, que eu quero deixar os bancos. Eu quero que os americanos possam entrar aqui com sapatos, sentar nos bancos e se sentiram assim cômodos. E os outros queriam vender o órgão lá em cima. Não, Prabhupada disse, vamos tocar o órgão. E no salão social o que era a igreja, Prabhupada fez um templo. Então, é como se diz,
tem um ditado, como navio passando a noite, né? Que sem saber, um não sabe do outro. Então, esse espetáculo que os devotos americanos querendo ser indianos e Prabhupada querendo ser americano. Quer dizer, não ele ser americano, ele queria uma apresentação muito americana e os outros americanos querendo ser indianos. E quem ganhou não foi Prabhupada. Porque Prabhupada aprendeu com esse incidente em 70 que os dois líderes quase mais importantes o traíram. Aí Prabhupada voltou para a Índia. Toda essa história que está no Lilamrita, com os detalhes. E depois dessa experiência, Prabhupada entendia que esses ocidentais, eles se jogam no chão, Prabhupada, mas são meio bárbaros. Aí Prabhupada decidiu se fixar sua sede na Índia, onde ele tinha outro ditado em inglês, são coisas que normalmente... Não. Em inglês tem um ditado... a vantagem de jogar em casa. Entendem? Vocês entendem, né? Que leva vantagem jogar em casa. Então, assim mesmo, Prabhupada fez sua sede em Índia, porque lá ele que sabia tudo, ninguém podia fazer nada. Mas se estudamos Prabhupada na América até 70, quando saiu, vemos Prabhupada tentando, fazendo tudo para criar o movimento Hare Krishna americano. E uma vez que hoje em dia americano é global, né? A comida, a música, os filmes, a roupa. É interessante, porque antes, quando eu começava a pregar na América Latina, em 73, alguns de vocês nem tinham nascido, né? Quem não... Alguém estava vivo em 73 entre vocês? Demoraram demais, né? Chegaram tarde. Perderam muita coisa boa. Mas eu lembro quando eu fui para a América Latina em 73 e depois para a Sul-América 74 e daí que tinha um estilo reconhecível de roupa latino-americana. As camisas, as calças, os sapatos, era bem reconhecível como estilo latino-americano. Isso não existe mais. A última vez que bom, as últimas vezes, os últimos 10, 15, não sei quantos anos, por exemplo, eu estava em Buenos Aires, todo mundo usa esse estilo jogging pants, as calças, né, para jogging e a camiseta. E também, a última vez que estive no Brasil, que os brasileiros sempre usam, como vocês dizem, camisetas, né, pelo clima. E eu vi, viajando no Brasil, milhares de camisetas e não vi uma com palavras em português. Nenhuma. Só em inglês. Então, eu estou mencionando que eu sempre estou fazendo a minha antropologia cultural, né? Que eu posso estar lá com os devotos, mas sempre estou estudando. E então eu menciono isso só porque o que Prabhupada disse, o que Prabhupada falou para a América também validou no Brasil. Que não há diferença cultural. Tem coisinhas, mas é a mesma coisa agora. Então,
se você tem que conhecer Prabhupada antes da sua partida para a Índia, da sua volta à Índia. Aí você vê Prabhupada fazendo tudo para, sem comprometer nada, sem sacrificar nada que fosse essencial, mas criar movimento ocidental. E, por exemplo, num livrinho de Satsarupa Maharaj, meu amigão, ele publicou Lilamrita, também livros menores. Então, quando o Prabhupada viu uma foto de Balavant, outro amigão meu, que se candidatava para prefeito de Atlanta e ganhou muitos votos. Então, alguém mandou para o Prabhupada uma foto dele com... são palavras que... Um casaco, esse esportivo. Não, sim, um casaco esporte, né? A jaqueta? Sim, jaqueta, deve ser. É como uma... é como um terno, mas só a parte de cima, né? As calças são outra cor. Então é blazer. Blazer, se essa palavra em inglês também, sim, um blazer. Então, então eu estava com blazer, com assim, gravata e tudo isso. E Prabhupada disse, isso está no livro de Satrupa, Prabhupada disse, quando viu a foto, é isso que eu sempre queria. É isso que eu sempre queria, que vocês fossem conhecidos como Vaishnavas americanos. Então, na ISKCON, todos são sinceros, mas o nível de conhecimento é problemático, digamos. E tem pessoas que estão convencidos que vão morrer pela bandeira, né? Que com o último suspiro vão defender o verdadeiro ISKCON. Não tenho a menor ideia do que Prabhupada disse. Assim mesmo, Krishna West, nesse sentido, podemos dizer, eu digo, é talvez o programa mais conservador da ISKCON. O programa que está mais preocupado com preservar no centro da ISKCON o Prabhupada completo. Não um Prabhupada muito conservador, um Prabhupada inventado por devotos conservadores na sua própria imagem. Isso é o ponto. E o verdadeiro Prabhupada, e só o verdadeiro Prabhupada pode salvar a ISKCON. E fazer da ISKCON outra vez um movimento competitivo, um movimento que tem alguma possibilidade de transformar a sociedade numa sociedade espiritual. Krishna West, coisas como Krishna West, quer dizer, como Shakespeare disse, uma rosa é uma rosa é uma rosa, e teria o mesmo cheiro com qualquer nome. É uma coisa famosa de Shakespeare. Mas a diferença é que Krishna West é um movimento unido, um movimento organizado. Não é só que tem tantos devotos com seu programinho aqui, seu programinho lá. Pelo menos nossos programinhos estão unidos e temos uma estrutura. Então, além de ser talvez o programa da ISKCON, que mais se preocupa com a palavra literal de Prabhupada, e não simplesmente lendas urbanas, como se diz. E entre as pessoas, os devotos que se preocupam muito com o que Prabhupada realmente queria e realmente dizia, é o único, talvez, com uma estrutura internacional.
Então, isso é lógico. Eu acho que Krishna West é a melhor aposta. Como se diz, se eu fosse um jogador, eu apostava em Krishna West. É isso aí. E nós também. Hã? E nós também estamos apostando no Krishna West. Camarada Rati. Muito, Não vou muito, chamar camarada, né, com os marxistas. muito bom ouvir do senhor tudo isso, Shila Tiradeva. Eu acho que dá um gás novo para todos nós aí, né? E eu queria agradecer de coração mesmo assim, a oportunidade que o senhor deu para a gente aí. Realmente é muito bom mesmo ouvi-lo. E eu acho que todos os que estão aqui corroboram com a ideia de tudo que o senhor falou e a gente vai lutar muito para dentro das nossas falhas aí conseguir fazer da melhor forma. Muito obrigado mesmo. Um detalhe que eu sempre sabia, que uma área no Brasil, talvez a área mais rica para pregação, sempre se sabia que é o interior de São Paulo. Eu sempre sabia, porque eu viajei pelo interior de São Paulo quando vocês eram criancinhas ou ainda não nada. Mas eu lembro que eu viajei pelo interior de São Paulo e fiquei maravilhado. E não era, em absoluto, o terceiro mundo. Pessoas inteligentes, boas universidades, tudo ordenado. Eu fiquei muito impressionado. Eu estava pedindo por anos e anos, apontava o interior de São Paulo, lá tem ouro. Então, Desculpe, Tiradeva, Jundiaí é a segunda melhor cidade a se morar do Brasil. Isso já são vários anos que Jundiaí ganha não, né? Mas fica em segundo lugar como a melhor cidade do Brasil. qual é a primeira? Aricanduva, se eu não me engano, é uma cidade do interior também aqui de São Paulo. Um pouco mais para frente, mas são as duas melhores cidades para se morar. Nossa, agora eu não me recordo o nome da cidade. Mas é mais fácil recordar Jundiaí, né? Ficou mais fácil de eu lembrar. Mas eu lembro que, acho que 15 anos atrás, mais ou menos, eu mandei uma carta para os... Oi? Catanduva. Catanduva é a cidade, a primeira. Então, mas eu me recordo, acho que uns 15 anos atrás, conversei com o senhor via Messenger e o senhor já falava isso para mim, que Jundiaí era uma boa cidade. E a primeira chance que eu tive aí para montar alguma coisa era Jundiaí mesmo, gente. E estamos lutando aí. Pedimos as bênçãos do senhor aí para a gente conseguir melhorar. Quem sabe tomar conta de Jundiaí e Jundiaí virar uma cidade consciente de Krishna. No interior de São Paulo inteiro. Vá nessa. Tá tudo bem, eu preciso agora me despedir, desculpar. Um prazer passar um tempo com vocês. E, a gravação você pode mandar para quem? Acho que quem está gravando são elas mesmas. É a Naline que está gravando, acho. Nalini. Sim, Nalinita. Sim. Ela é muito boa. Muito eficiente, muito agradável. Ela é uma boa devota. Very boa. Se ela puder mandar depois para a gente, Naline, se puder mandar para a gente a gravação. Então, obrigado a todo mundo. Hare Krishna. Jai, muito obrigado. Shila Jaradeva aqui, Jai. Haribo. 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 Obrigado, Haribo. Ah. Severência. Krishna.